Eu costumo dizer que se fosse sobre números, a gente economizava o tempo de todo mundo, fazia um dashboard lindo, mandava por e-mail. Boa. Né? Por que eu tô juntando uma galera numa reunião, fazendo com que elas percam o tempo delas para falar sobre um determinado assunto? Porque nós somos seres humanos, bate um coração aqui dentro de todos nós. Por mais pragmáticos e objetivos que né, uma parte das pessoas sejam, a gente se emociona quando a gente assiste determinados filmes, a gente se emociona quando a gente escuta determinadas histórias. Eu tô falando de 100% da população humana. Nós somos assim. Quando você vai contar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, você tem que ativar esses sentidos na pessoa. É por isso que você começa com a dor. Ela tem que sentir empatia desde o início para ela se conectar com você e você conseguir juntar, né, levar ela com atenção até o final da sua apresentação para que você faça esse call to action. E se você não constrói uma história, se você não faz um pitch em formato de história, se você não constrói e cria uma dinâmica de emocional e racional ao longo de todo esse seu storytelling, emocional demais fica fofo, racional demais fica chato. É por isso que você tem que mesclar uma coisa com a outra. E daí você vai compondo a história do seu produto. Todo serviço tem uma história para contar. Até que você chegue no final e você chame a pessoa para te dizer se ela quer ou se ela não quer aquilo que você está oferecendo. Dentro desse roteirinho, desse template que eu falei, que se você buscar no Google, você vai achar. A forma como você vai rechear isso é o seu storytelling. Como é que você vai contar essa história? Então, por exemplo, eu acelerei uma startup em 2015, que eles fazem revestimento para assento sanitário para você fazer coleta de exame de fezes e urina. Caramba! Ó que negócio ruim de vender. Horrível de vender. Eu já acelerei startup que faz tratamento de esgoto. Eu não me lembro nem o nome como que chamava, mas é uma caixinha de tratamento de esgoto por casa. Ao invés de você esperar o governo fazer, né, toda a infraestrutura para você tratar esgoto de uma região, ele tentava vender para as prefeituras aquele negócio para fazer com que cada casa individualmente tivesse o seu esgoto tratado. Que incrível. Como é que você vende um negócio dele? Ou um negócio chato? Como é que você faz um pitch que seja envolvente, storytelling? Então eu vou contar o caso desse do assento sanitário, porque eu acho tão linda a história deles. A sogra dele teve câncer. Só de falar isso eu já tomei a atenção de todo mundo. Eu chego a me arrepio, ó, quando eu conto essa história. A sogra dele teve câncer. E ela tinha que fazer exame de fezes e urina com uma certa frequência. E ela fazia isso com muito incômodo. Todo mundo já fez esse exame, sabe como é horrível fazer esse tipo de exame. E aí ele pegava um saquinho de congelamento, ele fazia um furo em uma das faces, e ele revestia o assento sanitário para a sogra poder fazer a coleta dela sem infectar aquela, né, as fezes e a urina, e fazer aquilo com mais conforto, sem ter contato com o material. E antes dela vir a óbito, ela pediu a ele para levar esse produto ao mercado, porque ela queria que outras pessoas também tivessem o conforto que ela teve. Nem todo mundo teria essa criatividade. Ele começa o pitch dele contando essa história. Envolveu todo mundo. Nossa. Pegou todo mundo. Logo depois ele entra em números. E são números que eu nunca tinha visto na minha vida. Quantidade de exame? A quantidade de pessoas que vai a óbito, porque se recusa a fazer teste de fezes, que tem nojo. A quantidade de gente que tem diagnóstico errado, porque na hora de fazer a coleta, contaminou. Porque a bacia estava suja, porque misturou com xixi. E daí, aquela história envolvente... Que são dados que a gente não tem, né? Não, nem imagina, né? Nem imagina. Não, você abre o jornal, você vê que a Apple cresceu tanto, que o iPhone isso, aquilo, outro. Esse tipo de dados a gente não tem acesso facilmente, só se você for atrás. Então ele junta uma história pessoal, que se você não tiver, você pode contar a história de uma outra pessoa, você pode pegar de uma persona, mas que é uma dor, porque todo mundo já fez esse tipo de exame e pessoas já tiveram entes queridos ou elas mesmas já tiveram câncer. Todo mundo conhece alguém que já teve uma doença difícil e com desconforto físico, então já se conectou e depois ele traz esses números. As pessoas vão ficar com ele até o final do pitch dele. Ponto final. Como é que ele vai estragar isso? Se ele chegar no final do pitch dele e ele falar, então é isso, muito obrigada. Aí ele matou. Eu tenho um memezinho que eu faço que é assim, ó, pitch sem call to action. É um bonequinho que ele fala, eu gosto de você, então é isso. E aí do outro lado pitch com call to action. É um bonequinho com um buquê de flores na mão dizendo, eu gosto de você, você quer namorar comigo? O primeiro vai pra casa sozinho, com certeza.
O segundo, ele tem uma chance. Exato. Entendeu? Pode ser que ele receba o não. Mas a chance dele ganhar o sim, ela existe porque ele deixou muito claro para outra pessoa o que ele espera. A intenção. A intenção dele. Uhum. É isso. E quantas vezes a gente não entra em sala de reunião e a gente faz um pitch legal e aí a gente termina assim, então é isso, obrigada. Aí o outro fica assim, mas... O que eu faço com isso? É. Bom, mas ele quer que eu compre, quer que eu indique, quer... Não entendi. E daí a reunião vai para qualquer lado, né? E aí o cara vai te perguntar qualquer coisa. Ah, você já tem cliente? Há quanto tempo você vende? Não é isso que eu quero que ele me pergunte. Eu quero que ele me fale, objetivamente. Eu vou comprar ou não vou comprar. E se você não faz o call to action, você não vai conseguir esse resultado no seu pitch. Simples assim. E, assim, isso que você está contando aqui, estava até anotando, é uma coisa que impacta bastante o nosso amigo ouvinte, né? E a gente tem um agravante, a falta de CTA que eu tô me referindo. A gente tem um agravante, né, Daniel? Que é o uso cada vez mais insistente do WhatsApp, né? Então tem muita gente que reclama que não está vendendo bem pelo WhatsApp e tal, e a gente ajuda muito os alunos a melhorarem esses indicadores. Você acha, na sua visão, que esse método de construção de pitch, de storytelling, dá para ser aplicado numa comunicação assíncrona no WhatsApp? Ah, sem dúvida. É? Eu aplico em e-mail. Eu tenho uma cliente que ela é advogada, ela fez um treinamento de 1 hora por conta própria, porque ela falou, preciso melhorar a apresentação. Deu um tempo, ela me mandou um WhatsApp dizendo assim, ela trabalhava numa seguradora. Ela mandou um e-mail dizendo assim, um WhatsApp, dizendo, Roberta, eu peguei as técnicas de pitch que você me ensinou, eu apliquei no e-mail e eu consegui aprovar em tempo recorde, 2, 3 dias, 2 projetos de $90 milhões. Por e-mail. Por e-mail. Porque, ela disse o seguinte, ela falou, como é que eu fazia? Aí eu fui, né? Como é que você fazia antes? Ela falou, eu usava todo o meu juridiquês no e-mail. Arrebentava no e-mail, fazia um e-mail gigante com todos os termos técnicos, a defesa, blá, 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 e anexava os arquivos. Depois que eu fiz seu treinamento, o que eu fiz? Eu fiz um e-mail sucinto e eu anexei os arquivos. Olha como você vê como muita informação atrapalha. Quando as pessoas falam assim, mas eu só tenho 5 minutos. Eu falo, agradeça que você só tem 5 minutos, entendeu? Isso é um prêmio ter pouco tempo, porque você só vai falar o necessário. Então, ela conseguiu aprovar esses 2 projetos de $90 milhões em 2, 3 dias. Porque ela falou pouco. Olha como é uma inversão. A gente acha que não preciso ter muito tempo, porque a minha empresa é muito importante, entendeu? O meu projeto é muito legal, preciso falar tudo sobre ele. Não, você vai se atrapalhar fazendo isso. Você tá muito apaixonado pelo seu projeto, né? E aí você esquece que você tem que ser apaixonado pelo cliente e pela transformação que o cliente tem com o seu projeto. Né? Exatamente. Que aí volta na dor. Qual a transformação que você vai causar na vida dele? Se seu pitch não for sobre isso, ele não está nem aí pro seu produto e ele não vai comprar de você. Eu acho que tem várias fases. Me corrija se eu estiver errado, porque a especialista da mesa é você. Mas, por exemplo, quando eu estou prospectando um cliente, ele não me conhece, eu tenho que chutar no assíncrono, né, no WhatsApp, no e-mail, eu tenho que chutar uma dor que ele tem para eu poder, né, ter aquele gancho para ele me responder. Né? No LinkedIn funciona da mesma forma. Tudo que é assíncrono. Quando você já tem uma relação com o cliente, você quer levar ele para uma reunião, você quer ter mais tempo com ele, você vai usar, de repente, outra técnica ali para não só chutar, mas validar se ele tem ou não um desafio. E quando você vai apresentar a proposta, que em tese você já tem um relacionamento com o cliente, você já se conectou, você já fez o levantamento de necessidades, aí você tem a informação completa do cliente. Né? Então são 3... Seria 3 momentos diferentes que você tem que ajustar o teu pitch, o teu storytelling? Eu não saberia dizer se são exatamente esses 3 momentos, mas eu concordo 100% com você de que, a depender do momento em que o cliente esteja, você vai mostrar coisas diferentes para ele. Então, por exemplo, na pitching, chegou um lead que não me conhece, ou conhece mais ou menos. Eu vou fazer o meu pitch de vendas, bonitinho. Problema, solução, bibibi. Chegou um cara que me procurou já quente e me diz assim, eu já olhei seu site... Assistir seu vídeo no YouTube, podcast que você participou e tal. Eu não preciso fazer o argumento da dor, porque ele já sabe que eu resolvo a dor dele, por isso que ele me procurou. E ele já te dá a dor, né? Ele já deixa claro. Aí eu vou direto para o produto. Exato. Ele já sabe que eu vou resolver. Se eu abrir o meu pitch de vendas e falar com esse cara, ele vai dizer, putz, é essa que vai me ensinar sobre síntese, sobre pitch?
Essa que tá falando um monte de coisa que eu já sei? Não. Então, para esse cara, eu já vou direto para produto. Eu abro uma outra apresentação, que tem meus produtos bem detalhados. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube em que eu faço o meu pitch de vendas e depois eu analiso toda a estratégia do meu pitch de vendas. E se você assistir esse vídeo, você vai ver que eu não explico nenhum produto meu direito. Eu falo de um produto que eu tenho que é por assinatura, porque o assinatura ele é fácil de entender e ele é sexy. Então ele me ajuda a vender o meu produto sob demanda, tá? Só para contextualizar minimamente, eu tenho essas duas frentes, um modelo por assinatura e um sob demanda. O assinatura ele é sexy, simples de entender, então eu dou uma explicada nele, passo a passo, e depois eu entro no sob demanda. O meu carro-chefe é o meu treinamento de pitch e workshop. O treinamento e o workshop. Eu não explico nenhum desses dois produtos, porque eu sei que qualquer pessoa que está dentro do mundo corporativo consegue criar uma imagem mental na cabeça dela do que significa um treinamento de 1 hora e um workshop de 2 horas. Se eu fosse explicar para elas, isso não seria um pitch de venda, seria um pitch com misturado apresentação de produto, depois voltando para pitch, e ia ser chato. O que eu preciso fazer com que a pessoa me retorne? Né? Qual é o retorno que eu espero dela? Eu vou conduzir a minha conversa, o meu pitch de vendas, para que no fim ela me diga, eu gostei do workshop, me fala mais sobre ele, e é aí que eu vou desenvolver sobre esse produto, é aí que eu vou desenvolver a minha conversa, não é durante o pitch. Eu acho que esse é um dos principais erros que as pessoas hoje em dia cometem. Elas querem falar do produto, falar sobre todas as coisas durante o pitch de vendas. O pitch de vendas ele é um gancho, é para você chamar a atenção da pessoa para que ela queira conversar mais com você. Porque se você fala demais no início, ela não vai querer falar com você depois. Então, é olhar a longo prazo, é início de relação. Como é que eu posso fisgar essa pessoa nesse começo, fazer com que ela fique comigo até o fim e que depois ela tenha vontade de me fazer perguntas, sabe? Dê essa oportunidade para quem está te escutando. É muito chato ficar ouvindo um vendedor falar sobre o produto dele. Deixa o seu cliente, o seu lead, te fazer perguntas. Porque, inclusive, essa é a maior fonte de informação que você tem. Ele vai te fazer perguntas baseadas nas necessidades dele, nas dores dele. E essa é a melhor forma que existe de você conhecer quais são as necessidades do seu cliente, do seu lead. E aí, curtiu esse conteúdo que tá aqui no YouTube? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse corte? Então eu já quero fazer o convite para você clicar no primeiro link para você assistir este episódio completo lá no canal do Papo de Vendedor. Segundo convite é para você conhecer o programa de aceleração de super vendedores, o melhor treinamento de vendas para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2025. Lembrando que você tem acompanhamento durante todo o programa, tanto o meu quanto do Daniel Mestre. Os dois links estão na descrição deste conteúdo.